Pecar não é ruim, pecar é bom, né? Às vezes uma agulhinha a mais, né? Um patezinho de gorgonzola, né? Às vezes pecar é bom, te traz satisfação. Mas a pergunta é, o afastamento de Deus da sua vida por causa daquilo vale a pena? Será que vale a pena? Será que a consequência do pecado vale a pena por aquilo que você fez? Pelaquela decisão sua, né? De tomar ou de fazer algo que não era lícito? A pergunta que o Espírito Santo fez para mim é, vale o preço? Né? Vale quanto você pagou? Que às vezes para você fazer um pecado, você paga, não paga? Você comer muito, tem que pagar um rodízio aí de pizza 75, né? Que graças a Deus nós não fomos, né? Você tem que pagar, você tem que pegar o seu suor, né? Que a gente fala, né? Pegar o seu suor, lá naquela época de Jesus era azeite, era cominho, tinha um monte de commodities, né? Que eram os temperos, né? A própria colheita de trigo, né? E tudo mais, milho, né? Milho devia ser uma coisa farta na época, né? Você tem que pegar o seu suor, que é aquele trabalho que você tem que pegar o seu dinheiro e pagar, né? Você tem que dividir o seu suor com alguém, né? Isso eu aprendi aqui dentro de uma forma muito dura, tá? Cuidado onde você põe o seu dinheiro. Cuidado. Porque o seu dinheiro é um pacto de sangue. Quando nós honramos o nosso apóstolo, quando vem aqui de vez em quando, a gente faz uma oferta e ajuda ele para a vinda dele aqui, isso é um selo, né? Nós estamos doando, né? Ou ofertando, a palavra correta, não doando, ofertando a ele, às vezes algum retorno por um pouco do que ele nos dá, pela vinda dele aqui, pela despesa que ele teve de chegar aqui, né? Ofertando isso como uma semente na vida dele. Mas nós estamos dando o nosso suor para ele. Mas nós estamos dando a uma coisa santa, a uma coisa divina, a uma coisa que a gente sabe que vai trazer fruto. E quando você põe o seu dinheiro em algo que não lhe traz benefício, né? Quanta gente põe dinheiro aí em jogo, quanta gente põe dinheiro em coisas aí das mais estranhas possíveis. Então, a resposta é, não vale a pena, não vale o preço. Não podemos esquecer que o pecado pode ser perdoado. A gente erra todo dia, né? Eu acordo às vezes de manhã, um pouquinho mais de som, Emanuel. Eu acordo todo dia de manhã, né? E a gente pede perdão pelo pecado do dia anterior, porque a gente às vezes nem sabe no que você pecou. Como eu disse aqui, às vezes você teve uma omissão com uma pessoa que gosta de você, a pessoa te viu na rua, te chamou e você estava olhando no celular, você não viu, né? É completamente diferente. Então a gente não pode esquecer que o pecado pode ser perdoado, mas existem consequências. As consequências, elas virão até nós. As consequências virão até você. Não tem como, né? Você não pode escapar disso. Existe a misericórdia de Deus? Existe. Deus pode te tirar daquilo assim, num piscar de olhos. Se nosso Deus é dono de todo o ouro e toda a prata, basta Ele piscar um olho, né? E isso acontece na sua vida. Mas às vezes a gente faz coisas e a gente às vezes sofre por causa daquela decisão que a gente tomou, por atitude que a gente tomou, ou ação que a gente tomou, porque às vezes o efeito daquilo que você fez cai em você, ele vem atrás de você, né? A gente usou até um exemplo pesado outro dia, né? Falou assim, se você matou alguém, se você tirou a vida de alguém, né? Isso vai cair contra você. Algum dia a polícia vai bater na tua porta e você vai ter que pagar lá 10, 15, 20 anos, não sei, dependendo do que aconteceu, né? Se foi legítima defesa, se não foi, né? Então isso vai cair nas nossas costas, não tem como, né? O nosso Deus, Ele é capaz de nos perdoar, mas a consequência está aqui, A consequência está nesse mundo. Então, cuidado, né? Porque nem tudo nos é lícito, né? Tudo nós podemos, mas nem tudo nos é lícito. Cuidado.
eu vi essa palavra do Espírito Santo 2 vezes, cuidado, cuidado, né? Porque às vezes a gente se relaciona com muitas pessoas, não é? Então você tem que ter um cuidado com isso, profissionalmente, pessoalmente, dentro da própria igreja. Cuidado, muitas vezes, com o que acontece. Acredite, meus irmãos e minhas irmãs, se você não cuidar, você vai acabar fazendo algo errado, que pode te afastar de Deus. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade, nós temos que ter consciência disso, que nós somos pecadores desde pequenininho, né? Da glória nós fomos destituídos pelo que aconteceu lá no início, né? Então nós temos que entender que nós temos que tomar cuidado com as coisas que nos afastam de Deus, porque o preço é muito alto, é muito alto. Às vezes, né, você vê os casos das pessoas aí, eu conheço pessoas que a primeira coisa é dinheiro. Você vai pedir alguma coisa para essa pessoa, ela quer saber quanto ela vai ganhar. Ponto final. Ela não te indica para ninguém, ela não faz nada para ninguém, né? Se ela não souber quanto ela vai ganhar, qual é a parte dela no negócio, né? Então são pessoas que têm uma escravidão, não tem como, né? Só Deus mesmo para tirar isso da gente. E aí eu queria dividir com vocês o que está lá em Salmos. É um verso bem conhecido, o 91:7. Muito conhecido. Diz assim, né? Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Toma isso em sua vida. Toma isso no seu coração. Escreve isso com pena de ferro no seu coração. Acredite que isso é verdade para você, para mim e para nós. Porque você vê o dia inteiro pessoas caindo à sua esquerda, à sua direita, à frente, atrás. E se você não tiver essa bússola, se você não tiver esse Espírito Santo para te guiar e para te dizer qual é o norte, você pode cair, né? E às vezes, né, a gente conhece histórias de pessoas que às vezes que viviam às vezes dentro da igreja, né, passaram anos dentro da igreja e de repente não estão mais aí, de repente não estão em lugar nenhum. E eram pessoas que estavam aqui, que viviam aqui, né? Não estou dizendo exatamente aqui nessa igreja, mas nas igrejas em geral, que estavam aqui e hoje não estão mais, né? Você não sabe nem onde elas estão. Vou tentar finalizar. Se a gente for lá para o livro de Coríntios, na 2 Coríntios, Segunda Coríntios 13, lá no finalzinho. (13:4). Eu queria ler esse trecho com vocês. 13:4 diz assim, preste atenção. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi. Mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com Ele e teremos o poder de Deus. Olha que coisa incrível. Verso 5. Examinem a si mesmos. Verifique se estão praticando o que afirmam crer. Meu Deus. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Meu Deus, olha que coisa incrível. Minha expectativa é que uma vez que se examinem, reconheçam
que não fomos reprovados. Nós temos que buscar essa santidade. Oramos a Deus, verso 7. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal. Não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço. Lembra que a gente falou aqui de máscaras, né? Mas para que façam o que é certo. Mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Deus ensina. Verso 8. Pois não podemos resistir à verdade. Presta atenção nisso. Não podemos resistir à verdade, mas devemos sempre defendê-la. Olha que incrível. Nós não temos que resistir à verdade, nós temos que defendê-la. 9. Ficamos alegres quando estamos fracos. Se isso ajudar a mostrar que na realidade vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Gente, nós temos que ser restaurados. Nós temos que lutar por essa verdade. Nós temos que, pela fé, crer naquilo que Jesus fez com cada um de nós. Você já experimentou chegar perto de uma pessoa e você dar um testemunho daquilo que aconteceu com você? Tem algo mais forte do que isso. Sabe por quê? Porque isso é a verdade. É a verdade que Jesus colocou em você, na mudança que Ele fez na sua vida, na atitude que você teve, nas coisas que você faz. Como diz aqui, né? Reconheçam que não fomos reprovados. Nós temos que ter essa consciência de que Deus quer que sejamos realmente os seus santos aqui na terra. Que nós sejamos luz e que nós também sejamos sal. Não tem como. Nós temos que passar por isso. Nós também somos fracos, como Cristo foi. Mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com Ele e teremos o poder de Deus. Nós não falamos aqui em ser vasos de honra, né? O poder de Deus pode se manifestar em cada um de nós. Para terminar, vou dizer uma coisa para vocês. Jesus vive através de nós. E nós temos o poder de Deus aqui na terra. E nós temos poder para o quê? Nós temos poder para cura. Nós temos poder para libertação. Nós temos poder de intercessão. Nós temos poder de visão. Deus pode abrir os seus olhos. Nós temos poder para conhecimento. Nós temos poder para sabedoria. Nós temos poder para unção. Nós temos poder para unção. Nós temos poder para falar em línguas. Nós temos poder de oração. E nós temos poder de amar ao próximo. Que é o que Jesus mais quer. Né? Que a gente consiga amar ao próximo como você ama a si mesmo. Né? Eu falei aqui outro dia, eu vou repetir. Eu não conhecia ninguém de vocês. Né? O amor nos uniu. Né? Eu descobri que vocês têm algo que eu também tenho. O Espírito Santo, Jesus e Deus dentro de nós. E isso nos une. Isso nos faz com que a gente tenha esse poder na terra. Hoje é um dia de oração, né? Então, o Espírito Santo pediu que hoje nós orássemos para que nós fôssemos restaurados. Então, nosso dia de oração, eu peço hoje que realmente o Espírito Santo venha nos restaurar. Venha consertar o nosso altar.
para que possamos realmente ser usados por Deus na terra. Deus é conosco, e se Ele é conosco, quem será contra nós? Nada e ninguém. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso. Nós temos que guardar isso no nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus quer nos usar. Você não imagina a alegria que você tem, né? De trazer uma pessoa nova aqui para a igreja, de falar para ela um pouquinho sobre Jesus, o que Jesus fez na sua vida, como Ele transformou, né? As coisas ruins que você passou, as coisas boas que você passou. Porque não adianta você contar para a pessoa, né? O pastor falou que outro dia de mar de rosas, né? Não adianta. Você tem que contar as dificuldades que você tem também. Entendeu? Eu brinco aqui sempre, eu falo para o meu pastor, né, que o meu pastor anterior, né, não me enganou. O dia que ele me batizou, ele falou bem claramente, isso é só o começo. E eu tinha dúvida, eu achava que aquilo era, batizou e acabou. Não, é só o começo. Né? Jesus foi batizado e foi para onde? Deserto, né? E aconteceu comigo também, né? Mas a gente é provado, todo dia a gente é provado. Só que se nós formos esses santos, se nós nos reexaminarmos, como diz a palavra aqui de Paulo aos Coríntios, né? Se nós nos reexaminarmos e encontrarmos em nós aprovação, e se vocês estão aqui hoje, é porque isso é realidade. Se vocês estão aqui hoje, tanta coisa que nós temos para fazer na terça-noite, né? Entendeu? E vocês estão aqui hoje. A gente canta aqui, né? Somos 2 ou mais ou 3, aguardo de Ti, Senhor. Graças a Deus que nós iniciamos essa igreja sempre com louvor, né? Parece que o céu se abre, parece que Deus nos ouve, parece que Deus levanta do trono e dança conosco, né? Em alegria de nos ver exaltando aquilo que tem que ser exaltado. Porque como eu disse aqui, para a honra e glória dele. Se nós tivermos esse entendimento, se nós fizermos aqui dentro e aí fora as coisas que ele nos pede para honra e glória dele, eu garanto para você que você vai ter sucesso. Eu garanto para você que você vai ser um vencedor. Porque você vai poder curar, você vai poder libertar, você vai poder interceder por uma pessoa, você vai ter a visão. Peça para Deus te dar a visão do que está acontecendo, né? Que a gente chama de discernimento espiritual. Peça para Ele conhecimento. Peça para Ele o que Salomão pediu, sabedoria. Peça para Ele unção, né? Peça para Ele que você consiga realmente orar. Oração, a gente acha que é uma coisa fácil, né? Não é fácil não. Não é fácil não. Às vezes você para orar e você não sabe o que dizer, né? Agora eu e a Rosângela temos aprendido a orar juntos. Sabe o que ajuda? Sabe o que ajuda? Ajuda. Porque às vezes você ouve da outra pessoa algo que você está esperando, né? Ajuda. Funciona para mim, né? Nós aqui não somos religiosos, né? Funciona para mim, né? Mas é uma coisa interessante. E esse amor ao próximo, como eu disse, nós temos que cultivar isso. Nós temos que trabalhar com isso. Porque, gente, tem muita gente precisando de muita coisa. Muita coisa. E às vezes, né? Às vezes Deus coloca um recurso na mão da gente, e às vezes a gente está preocupado em outras coisas com esse dinheiro. A gente está preocupado em trocar do carro, a melhorar da casa, a comprar mais uma roupa que você não precisa, mais um sapato que você não precisa, né? E é engraçado isso, né? Eu e a Rosângela, vocês sabem que nós mudamos, né? Então nós saímos primeiramente de uma casa em São Paulo e viemos para cá morar num apartamento. A gente metade já ficou para trás, que não cabia.
que nós doamos de coisas. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Não tem ideia. Meu jardineiro, se eu ligar para ele hoje e falar só, vem aqui cortar minha grama, ele vem. Porque ele ganhou máquina de cortar grama, ganhou tudo que eu tinha de maquinário lá, porque tinha um jardim que cuidava, era eu. Ele ganhou. Nós doamos. Cobrei 1 centavo. Sofá. Nossa, não vou nem numerar aqui. E depois nós saímos de um apartamento para um outro, para o outro, para o outro. Né? E Deus parece que vai te moldando para aquilo que você precisa. Hoje eu falo para vocês, eu não compro uma camisa, porque tem muita lá no armário. Ainda tem camisa lá que eu preciso doar ainda. Sabe? E é assim as coisas. Deus quer fazer nos entender que nós precisamos ser mais simples. Né? Nós podemos ser espertos, nós podemos ser inteligentes, né? Mas nós temos que ser mais simples. Porque a simplicidade nos leva a Deus. Deus não fala que vem a mim as nossas criancinhas, né? Eu brinco com a mãe da Rosângela, fez ontem 84 anos. E eu brinquei com ela, falei assim, olha, a senhora sabe que eu te amo, né? Ela falou, eu sei, eu também te amo. Eu falei assim, olha, a senhora sabe que a gente vai ficando velho, a gente vai voltando a usar fralda, né? A gente vai diminuindo, né? Eu brinco, falo que eu bati nos 50, estou diminuindo, né? Entendeu? E é assim mesmo. A gente tem que ir diminuindo. Porque Deus quer te levar na hora que você for criança. Na hora que Ele conseguir tomar o seu coração. Na hora que Ele olhar em você o que Ele deixou em você lá no princípio. Para te levar para aquele reino que o Emmanuel costuma dizer aí que tem ruas lindas, né? Cristal, ouro, pedras preciosas, né? Mas eu acho que é muito melhor que isso. Eu acho que isso aí é só um exemplo, né? Para os homens poderem entender a maravilha que Deus tem para conosco. Sem dor, sem doença, né? E a gente ouve aí histórias, né? Alzheimer, isso, aquilo, doenças que a gente nem conhecia, né? Às vezes a pessoa tinha uma certa demência e falava, está ficando velho, né? Hoje tem explicação para tudo, né? A ciência explica tudo, né? Mas Deus é o médico do médico. Para pensar uma coisa. Que outro dia né, às vezes quando eu fico falando com o Espírito Santo é muito engraçado comigo, né? Nós passamos pela Covid, parece um sonho, não parece? Quem aqui? Vários tiveram, eu tive, né? Mas onde estamos nós? Morremos? Fomos parar no hospital? Alguém dessa igreja foi entubado? E eu não conheço ninguém. Sabe? Então isso nos prova, sabe? Pelo que você vê na rua, pelo que você conta das histórias das pessoas, né? Você vê que teve gente aí que passou muita dificuldade, né? Nós tivemos uma catástrofe aqui em Petrópolis recentemente, né? Graças a Deus nós estamos aqui, né? A água não chegou nem a subir no rio ali, né? Eu lembro que nós estávamos aqui na igreja no dia, né? E a gente até falou, vamos sair mais cedo, que pode encher ali, pode encher lá, mas não aconteceu. Sabe? Nós temos que entender quem cuida de nós. Nós temos, como eu disse aqui, ter fé nas coisas. Nós temos que ter fé que nós temos um Pai e que esse Pai é zeloso sobre nós. Amém? Graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus. Eu hoje estava conversando com uma pessoa sobre o que a gente pregou domingo, né? Sobre a questão da fé sem obras, ela é morta, né? E aí eu lembrei de um texto que está escrito ali em Mateus capítulo 21,
Mateus 21, versículo 18 em diante, diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E aí vem a frase, né? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A grande questão de pedir alguma coisa ao Senhor, nós estamos num dia de oração, é que você não pode simplesmente pedir. Não é simplesmente chegar aqui e pedir alguma coisa ao Senhor. A frase diz: pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas a pergunta, que não quer calar, o que é crer? Né? O que é crer? E aí Jesus, ele vai responder essa pergunta em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 26. Mateus 7, 24 e 26 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Então a questão da fé não é simplesmente você orar. A questão da fé é você praticar aquilo que você está orando. Quem é que recebe aquilo que você tem fé? Quando você pratica aquilo. Senhor, eu preciso de uma bênção nessa área. Mas o que você está fazendo para ter essa bênção nessa área? É o que a gente falou domingo. Em outras palavras, de outro jeito, mas foi exatamente o que a gente falou. A fé sem obras, ela é morta. Que obras são essas? São as boas obras. Não é a obra da lei mais. Antigamente a gente tinha que, quando na época de Moisés, tinha que cumprir todos os itens da lei para que você pudesse ser considerado um homem de fé, ser salvo. Mas aí Jesus veio e a Bíblia diz, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la no nosso lugar. Mas ele dá uma ordem depois e dizendo assim, olha, a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, você pode ter fé em Jesus, mas se você não praticar, se você não tiver boas obras, a sua fé não passa de uma coisa, de uma palavra que você diz. Né? Hoje eu estava lá no quarto da minha filha, então a televisão está com um probleminha, né? Olha que bobagem, irmão, mas é um negócio bobo que prova a tua fé. E eu apertava, a televisão desligava. Eu apertava, a televisão desligava. Apertava, ela ligava e desligava. Apertava e desligava. Falei, Senhor, pelo amor de Deus, deixa essa televisão ligada. Eu apertei, a televisão ligou e ficou. Explica um negócio desse, irmãos. É uma coisa boba, não é? É uma coisa boba. Mas são nas pequenas coisas que a sua fé é provada. Você não vai, não espera ter fé nas coisas grandes primeiro não, irmão. Começa nas pequenininhas. Vai praticando nas pequenas. Se você não praticar nas pequenas, você jamais vai chegar nas grandes. Qual é a grande? Quando a pessoa morrer na tua frente, você vai dizer assim, levanta e anda. E ela vai levantar e vai andar.
Mas até você chegar nesse ponto de mandar ela levantar e andar, você precisa mandar a televisão ligar e ela vai ficar ligada. Você precisa, o grãozinho de mostarda. Você precisa falar assim, chuva, para de chover durante 3 dias. E ela vai parar de chover durante 3 dias. Isso já aconteceu conosco, irmãos. A semana do seminário chovendo direto. E eu falei, Senhor, não pode chover, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Só vai começar a chover meio-dia de domingo. Irmãos, é fé, é colocar em prática a sua fé, né? Eu peguei Covid, mas para mim é como se nem tivesse pego. Eu só fui saber que estava com Covid porque eu fiz exame. E a médica me disse que eu estava com Covid, para mim não tinha nada. Fé, né? Às vezes a gente, aí eu estava conversando com essa pessoa hoje, e aí eu falei assim, por que muitas vezes a gente não consegue ter a plenitude da fé? Por quê? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que cumpre aquilo que Deus manda você fazer, você é uma pessoa que está fazendo a vontade de Deus, está indo na igreja, tá, né? Ama o teu próximo. Por que você não consegue ter a plenitude da fé? Qual é o mistério disso? Aí eu falei com ela, só tem duas alternativas aí, né? A primeira, ou você está tendo alguma falha em algum momento, em alguma coisa, e você está dando uma brecha para o diabo entrar e ele vai tirar sua fé, ou você está sendo provado pelo Espírito Santo, como Jó. Jó, no início do capítulo de Jó, diz assim, havia um homem na terra de Uz, que era um homem fiel, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Irmão, eu quero ser igual Jó. Né? Deus olha para um cara desse e fala, não, esse, fala para o Satanás, você viu o meu servo Jó? Olha o orgulho que Deus tem de falar de Jó. Né? Deus olhou para ele e falou assim, pô, esse cara aí, esse me serve mesmo. Só que muitas vezes não, todas as vezes, o inimigo da tua alma, ele vai falar para Deus assim, mas também, tu dá tudo para ele, tu dá tudo para ela, eu quero ver se tu tirar isso. E aí Deus olha para nós e diz assim, tá bom, você pode ir lá tirar o que ele tem, mas não toca na saúde dele. Tu pode tirar até a saúde dele, mas não toca na vida dele. Olha só, irmão, presta atenção nisso. Quem tem o controle? Parece até que Deus cedeu alguma coisa, não parece? Ah, Deus cedeu um pouquinho para Satanás. Cedeu nada. Tu viu o que ele falou no início? Você viu meu servo Jó? Deus está te observando. Deus está vendo as nossas vidas. Deus está vendo todos nós, irmãos. Não há um lugar onde você possa se esconder que Deus não possa te ver. Não existe. Eu estou lá na minha casa vendo o culto da igreja da unidade, mas Deus está me abençoando. Cuidado com esse negócio aí de você estar sentado aí só vendo pela televisão. Cuidado. A fé precisa ser acompanhada de obras. Eu tenho fé que eu vou ficar aqui na minha casa, no conforto da minha casa, vendo o culto da unidade, mas eu não vou fazer obras. Então você vai para o inferno. Sabe, irmãos, eu cansei de ficar falando muito mansinho, sabe? Às vezes a gente tem que dizer a verdade, às vezes não. A gente tem que dizer a verdade sempre. A gente tem que lutar pela verdade sempre. Sabe? Muitas coisas eu deixei. Muitas coisas a gente deixou. Muitas coisas a gente deixou de ter ou de adquirir, irmãos, porque a gente quer defender a verdade. Se a gente defende a verdade, a gente se torna inimigo do mundo. Mas eu prefiro ser inimigo do mundo e me tornar amigo de Deus. Sabe, irmãos, a salvação, ela é individual.
a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que são colocadas como armadilhas para nós. Aí essa pessoa que estava conversando comigo, eu falei assim, qual será a armadilha que Satanás está colocando para você não ter a plenitude da fé? Aí eu fui falando algumas coisas, ela foi pensando, é verdade, é verdade, é verdade. Então, irmão, tem hora que se eu e você não abrirmos os olhos e começarmos a pensar aonde está o erro, por que eu não tenho a plenitude da fé? Por que muitas vezes eu oro e a minha oração não é respondida? Qual é o problema, né? Aonde está a questão? A gente tem que se aplicar, irmãos, em conhecer a verdade. A verdade é a palavra. Palavra. Não existe outra verdade que não seja a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe libertação sem verdade. E a verdade, a única que existe, é a palavra de Deus, é a verdade que existe. Né? Eu sei que muitas vezes a gente quer dar jeitinho, né? A gente quer dar um jeitinho. Não é? É brasileiro, né? Mas não é só brasileiro não, tem muita gente no mundo todo que quer dar jeitinho. Só que não tem jeitinho. Para Deus não existe jeitinho. Ou é céu, ou é inferno. Não tem purgatório. Sabe aquele negócio de purgatório? Não existe isso. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Né? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É luta pela verdade. É duro, porque muitas vezes vai mexer com o nosso interior. O jeito que a gente foi criado, o modo como a gente foi ensinado. Talvez a gente não tenha sido ensinado em toda a verdade. Eu tenho muita coisa que eu tive que renunciar na minha vida, porque eu não fui ensinado totalmente na verdade. Não é porque minha mãe não quis, não é porque meus avós não quiseram, é porque eles não conheciam. E muitas vezes, irmãos, seus pais, seus avós, talvez não conhecessem a verdade como ela realmente é. E quando hoje é apresentada uma verdade dessa que dói, que entra rasgando, a gente não quer. A gente só quer a verdade que passa a mão na cabeça, que fala assim, meu filho, vem para cá, fica vendo o culto em casa. Fica vendo o culto em casa. Não é assim, irmãos. Se eu não tiver a fé juntamente com as obras, com as boas obras, não vai ter como eu entrar no reino dos céus. Não tem como. Ele acabou de dizer aqui. Mateus capítulo 7. Versículo 24. Porque todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha, irmãos? A rocha é Jesus. Eu preciso construir a minha casa sobre a rocha, sobre Jesus, sobre a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não tem jeito. Eu sei que hoje vocês que estão aqui sabem disso de cor e salteado. Eu sei disso. Mas talvez Deus esteja fazendo vocês ouvirem isso de novo, para que vocês possam ser colunas dessa igreja. Você entende isso? Não se constrói uma casa em cima de falsas verdades, né? Se existe isso. Só se constrói uma casa em cima de pilastras que são a verdade. E Jesus é a nossa verdade. Nós não podemos nos acomodar com a mentira. Nós não podemos nos acomodar com a preguiça. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que Satanás quer colocar para nós como verdade. Não é isso? Satanás, ele tentou enganar até o próprio Filho de Deus. Olha, Jesus, se você prostrado me adorar, tudo isso eu vou te dar.
todos os reinos desse mundo. Às vezes a gente está recebendo esse tipo de proposta. Se eu negociar minha fé, eu vou receber alguma coisa em troca. Não negocie a sua fé. Mesmo que fique irmãos, fique firme na sua fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não vai entrar no reino dos céus. Mas se você tiver a fé e colocar essa fé em prática, a palavra de Deus diz que você vai construir a sua casa sobre a rocha, sobre a verdade. Os alicerces da sua casa vão ser firmes. E aí vão vir as tempestades, vão vir as águas, vão vir os ventos, vão dar contra a sua casa, que é você, mas você não vai cair. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, diz o Senhor. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. Sabe, irmãos? Isso é que vale. No final das contas, no frigir dos ovos, quando tiver todo mundo se apresentando diante de Deus, vai perguntar assim: o que você fez com a sua fé? O que você fez com a sua fé? Ah, Pai, eu fiquei em casa vendo o culto da igreja da unidade. Aí vai abrir uma porta assim, um elevador com a seta para baixo. Pum! Pode descer. Já pensou isso, irmão? Já pensou? Você ouvir de Deus a frase que ninguém quer ouvir? Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Eu não quero ouvir essa frase. E eu não quero que ninguém dessa igreja ouça essa frase. Eu quero que você ouça aquela frase assim, olha: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde o início do mundo. Vem, pode entrar, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a frase que a gente quer ouvir. Mas eu preciso fazer por onde ainda nessa vida. É isso que Deus quer de nós. Nós hoje estamos aqui para orar. Lembre-se disso na hora que você estiver orando. Você pode todas as coisas. Todas as coisas. Você pode pedir o que você quiser. Ó, imagina Deus colocar para você a oportunidade de você pedir o que você quiser. Ó, tudo quanto pedirdes em oração. Tudo. Ó, irmão. Ó, minha irmã. Dona Terezinha. Imagina. Pode pedir qualquer coisa. Martinha. Imagina. Tudo. Ele não botou uma vírgula assim. Não. Tudo mais. Isso aqui você não pode pedir. Não, ele não botou vírgula. Ele botou assim. Tudo. Tudo é tudo. Tudo quanto pedirdes em oração. Aí ele vai botar só uma vírgula agora. Crendo, recebereis. A questão toda está aí, ó, no crer. Como que é a nossa crença? Eu creio até a hora que Satanás começa a me atacar. Na hora que ele começa a me atacar, eu paro de crer. É aí que você deveria crer mais ainda. É aí que a hora que você deveria mais dizer assim: Satanás, afasta-te de mim, Satanás. Eu não vou comer, eu não vou transformar pedra em pão, não. Porque o alimento sai da boca do meu Senhor direto para mim. Eu não preciso disso, não. É no dia da minha angústia que eu oro e Ele me atende. Porque eu creio nele. E não importa o que eu esteja passando, não importa o que eu vou passar, mas eu continuo crendo no Senhor e eu sei que no fim, por fim, diz a palavra, Ele vai se levantar do seu trono em nosso favor, diz o Senhor. Ele vai se levantar. Irmãos, às vezes a gente está olhando muito para o gramado do vizinho,
Para de olhar para o gramado do vizinho. Começa a olhar para dentro aqui, ó. Começa a fazer aqui. Você vai ver que Deus vai começar a abrir as portas e vai começar a te abençoar onde você está. É aqui. Com quem que Ele quer contar? Com você, comigo, conosco, com a igreja que está aqui. Todos que fazem parte dessa igreja são importantíssimos para Deus. Não existe nenhum mais importante ou menos importante. Todos somos iguais diante do Senhor. Todos somos iguais. Não importa qual é a sua origem, qual é a sua condição social, qual é a sua condição financeira. Não importa. Deus conta com você neste lugar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez nessa noite. Pai, eu sei que Tu tens grandes coisas para fazer. Ei, Jesus. Eu não sei se você está vendo isso, mas eu estou vendo algo aqui, irmãos. Eu vejo esse lugar aqui pegando fogo, irmãos. Não sei se você está vendo isso. Ou só eu que estou vendo. E é engraçado que é um fogo que não consome as nossas roupas, né? Mas é um fogo que nos aquece. É um fogo que nos ilumina. Drihasson de country amasso de manai. Idresi de country amasso de manai. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Espírito Santo. Eu te louvo, Papai. Muitas vezes a gente anda sem fé, né, Senhor? Mas hoje Tu fez questão de estar aqui. A Tua presença é tão real, Espírito Santo. A Tua presença é tão real, Espírito Santo. Como naquela vez, Senhor, que Daniel estava na cova dos leões, Senhor. E Tu apareceu lá dentro, Pai. Hoje Tu estás aqui também, Senhor. Eu sei disso. Senhor, muda a sorte da Tua igreja nesse lugar, Senhor. Faz o Teu povo acreditar, Senhor. Faz o Teu povo crer, Jesus. Nos faz ter atitude, Senhor, de fé. Senhor, abre os olhos. Abre os olhos do Teu povo, Senhor. Espírito Santo, faz o Teu povo ver. Tira as escamas desse mundo, Espírito Santo. Tira, Jesus. Espírito Santo, nós clamamos pelo Teu povo aqui nesse lugar. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença nesse lugar. Espírito Santo, nós clamamos pelo Teu agir nesse lugar. Senhor, começa por nós aqui, Senhor. Hoje Tu separou esse grupo para estar ouvindo essa palavra. Começa conosco. Espírito Santo, nos faz colunas de fé neste lugar. As Tuas filhas já estão orando neste lugar todas as terças, Senhor. Mas em nome de Jesus, que esse seja somente o início, Senhor.
Que isso venha se propagar como fogo, que venha se alastrar como fogo, Senhor, para todos que fazem parte dessa obra, Senhor, dessa igreja. Em nome de Jesus, Pai, abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Espírito Santo. Abre, Senhor. Que seja retirado de nós tudo aquilo que o mundo colocou. Mas, Senhor, que em nome de Jesus, as escamas que o mundo colocou sejam queimadas pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Pai, tira, Senhor, a inanição espiritual. Tira, Senhor, a infantilidade espiritual. Tira, Senhor, o medo, em nome de Jesus. Nós nos levantamos agora contra toda espécie de medo, seja qual for ele. E em nome de Jesus nós damos uma ordem: bata em retirada agora. Essa igreja não é sua, essa igreja é do Senhor. E nós não aceitamos nenhuma espécie de medo. Nós não aceitamos nenhuma espécie de inanição espiritual. Nós não aceitamos nenhuma espécie de inércia espiritual. E em nome de Jesus, Pai, que esse fogo comece a arder em nós e vá se alastrando por toda a igreja. E comece a haver um rebuliço santo. E as pessoas comecem a ficar incomodadas e queiram fazer as boas obras que vão acompanhar a nossa fé, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mexe, Senhor, conosco. Senhor, em nome de Jesus, quebra todo o cativeiro de Satanás. Nós nos levantamos agora contra Satanás e seus demônios, e nós damos uma ordem para vocês soltarem todas as suas amarras que estão no povo de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, comece a trabalhar em favor dessa igreja agora. Aonde estiver alguém que faça parte dessa igreja, essa pessoa agora vai ser alvo do amor de Deus através dos seus anjos. E os anjos do Senhor vão estar indo até esse lugar e vão estar quebrando as amarras, quebrando tudo aquilo que Satanás colocou, tudo que impede o seu caminhar, tudo que impede as suas mãos de trabalhar, tudo aquilo que impede delas fazerem as boas obras para as quais elas foram ordenadas para fazer. Tudo isso vai caindo por terra agora, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você está ouvindo, Satanás? Não é em meu nome. Não é em nome de nenhuma pessoa que está aqui. Mas é em nome daquele que tem o nome sobre todo o nome. É o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Você vai ter que soltar. Em nome de Jesus. Todas as setas do maligno vão cair por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Agora! Em nome de Jesus. Até mesmo aqueles que estiverem assistindo, ou que vão assistir, vão receber essa graça, essa bênção, lá onde eles estiverem. Mas não é para eles continuarem lá onde eles estiverem. É para que eles sejam libertos daquilo que os aprisiona. E possam estar aqui adorando e fazendo as boas obras junto com o corpo de Cristo nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, vai acrescentando outras vidas, Senhor, outras famílias, que vidas possam se achegar nesse lugar, que vidas possam ser atraídas pelo teu amor para estarem aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. E quando essas pessoas chegarem, Senhor, que nós possamos ser, Deus amado, instrumentos teus, usados por ti, Senhor, para fazer com que essas pessoas reconheçam a tua presença neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa ser aqueles que afastam, mas, Senhor, que nós sejamos aqueles que atraem, aqueles que acolhem, aqueles que tratam, aqueles que guiam,
aqueles que cuidam, Senhor, dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda e qualquer espécie de investida de Satanás contra a tua igreja nesse lugar. Nós não aceitamos nenhuma investida e nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que todas as setas do maligno, sejam quais forem, sejam agora quebradas uma a uma, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, se alguma dessas setas atingiu o corpo de Cristo nesse lugar, que agora, Senhor, os teus anjos, depois de arrancá-las de nós, venham agora com o bálsamo de Gileade, Senhor. Venham com o antídoto santo para tirar todo o veneno e curar aonde essa seta entrou. Em nome de Jesus, que seja retirado agora todo o veneno que Satanás colocou. E depois de retirado o veneno, agora o anjo vai passando o bálsamo de Gileade para poder secar essa ferida e não tiver mais dor, não ter mais dor. Em nome de Jesus. Pai, mexe, Senhor, com o nosso interior agora, Pai. Mexe com o nosso caráter. Mexe com a nossa personalidade. Mexe, Senhor, aqui dentro, Senhor. Move, Senhor. Move, Senhor, o que for preciso dentro de nós, para que a tua obra cresça de verdade nas nossas vidas. Que Jesus venha nascer, venha crescer, venha se desenvolver dentro de nós. Que nós venhamos a ter a mente de Cristo. E que não venhamos mais nos desviar por armadilhas que Satanás coloca na nossa frente, Senhor. Não nos deixa, Senhor, cairmos na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne. Deus, em nome de Jesus, que todas essas concupiscências sejam banidas da nossa vida pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que as orações que aqui estão sendo feitas agora venham, Senhor, fazer um efeito ainda essa semana, Senhor. Nós não temos mais tempo, nós não queremos mais esperar, nós queremos ser impactados com a tua glória, Senhor. Nós queremos te servir neste lugar, nós queremos fazer a tua vontade neste lugar, mas muito mais do que isso, Senhor, nós queremos fazer com que as pessoas à nossa volta sejam impactadas por essa mudança nas nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos a ser reconhecidos como filhos de Deus, não como visitantes de uma igreja. Nós não queremos mais isso. Nós queremos ter intimidade contigo o suficiente para orarmos e o sol parar, Senhor. Nós queremos ter intimidade suficiente contigo, Senhor, para orarmos e a chuva parar, Senhor. Nós queremos ter intimidade suficiente contigo, Senhor, para orarmos e o morto se levantar, Senhor. Nós queremos ter intimidade suficiente contigo, Senhor, para quando nós orarmos o paralítico andar, Senhor. Nós queremos ver maravilhas nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Senhor, através de nós, maravilhas, Senhor. Usa-nos, Senhor, nos dons. Senhor, distribui os teus dons aqui, Senhor. Os teus filhos e as tuas filhas estão aqui hoje, Senhor. Distribui os teus dons, Senhor. Não deixa passar mais nenhum dia, Senhor. Nós não conseguimos ficar, Senhor, longe de Ti nem mais um dia, Senhor. Nem mais um segundo, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Senhor, nós não queremos que Tu venha só se hospedar, não, Senhor. Nós queremos que Tu venha morar em nós, Senhor. E, Senhor, se Tu está enxergando alguma coisa que não Te agrada, Senhor, em nós, então, Senhor Deus amado, arranca isso de nós, Senhor. Senhor, tira esse mau caminho, Senhor. Tira esse mau hábito. Tira, Senhor, o mau hábito. Senhor, em nome de Jesus, nos faz ser aqueles que buscam a verdade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, lutar pela Tua presença em nós, Senhor. Porque só Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai.
Então, em nome de Jesus, não nos deixa mais estar enganados, não, Senhor. Não nos deixa mais ser enganados pelo diabo, Pai. Senhor, faz com que o nosso discernimento seja apurado agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz um ajuste aí, Senhor. Um ajuste santo. Eu não sei como que é isso, mas Tu sabes, Senhor, porque Tu tens o nosso manual. Foi Tu que nos criou, Senhor. Tu sabes aonde que é o ajuste. Então, ajusta aí nosso discernimento espiritual, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor. E eu não preciso te lembrar, Senhor, que foi Tu mesmo que disse para a gente pedir sabedoria. Que Tu nos daria, Senhor, de forma abundante isso. Então, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós discernimento espiritual. Derrama sobre nós sabedoria do alto, Senhor. Para que possamos, Senhor, nos desviar das ciladas e das armadilhas de Satanás. Senhor, nessa noite, que seja uma noite de recomeço, Pai. Que seja uma noite de reencontro. Que seja uma noite, Senhor, onde o fogo venha queimar tudo que não presta. Que o fogo venha purificar aquilo que é ouro, aquilo que é prata, aquilo que é pedra preciosa. Mas que Ele venha queimar aquilo que é madeira, feno e palha, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa mais ser como crianças, Senhor, espirituais, Senhor. Mas nos faz ser adultos espirituais agora, Senhor. Que não precisam mais de leitinho, Senhor, mas agora já se adaptaram à verdadeira palavra de Deus. Que conhecem todas as coisas porque são espirituais, mas de ninguém são discernidos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ouve a voz do nosso clamor nessa noite, Pai. Ouve a nossa oração, Jesus. Responde, Senhor, ao nosso clamor, Pai. Levanta homens e mulheres, Senhor, cheios da Tua presença nesse lugar. Que não se importam com as lutas que vêm, mas que se dobram diante daquele que é o autor e consumador da sua fé. Senhor, Tu és aquele que nos criou, Tu nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Tu sabe daquilo que se passa dentro de nós todos os dias. Senhor, nós não queremos mais ser aqueles que éramos. Nós não queremos mais sofrer como sofríamos, mas agora nós queremos viver a plenitude da fé na Tua presença, Senhor, para termos a certeza que a graça avassaladora de Jesus está sobre nós de verdade, Senhor. Senhor, que a Tua graça seja tão forte em nós, que nós venhamos a nos constranger, e nós não venhamos mais a ficar parados, inertes, sem fazer as boas obras que precisamos praticar nesse momento, Senhor. Oh, Espírito Santo, visita a Tua igreja, Senhor. Senhor, fala com a Tua igreja, Senhor. Eu não tenho poder para fazer isso, mas eu rogo àquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, que és Tu, Jesus. Espírito Santo, cuida de cada um de nós, Senhor. Cuida de cada família aqui representada nessa noite, Senhor. Senhor, as angústias que cada um tem, Senhor, oh Jesus. Nós colocamos agora tudo, Senhor, diante dos Teus pés em oração. E agora nós cremos, Senhor, que Tu pode todas as coisas, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que todas as coisas estão patentes aos Teus olhos. Senhor, alcança, Senhor, aqueles que estão se perdendo, Pai. Traz de volta, Senhor, aqueles que estão se desviando, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, salva, redime, Senhor, tira das garras do diabo, Senhor, em nome de Jesus.
Senhor, nós não queremos fazer outra coisa senão pregar a Tua verdade, Senhor. A Tua verdade não é a nossa, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, arrebanhe vidas para este lugar, Senhor. Deus, eu quero Te pedir pela saúde de cada família aqui representada, Pai. Que Tu venha restaurar a saúde do Teu povo, Senhor. Nessa hora nos lembramos, Senhor, da família do Arnaldo, da Pilar. Senhor, a Helena, a Manu, a Laura. Senhor, guarda essa família, Senhor. Que todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, seja arrancado e lançado direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, entra naquela família ali agora, Senhor, e traz, Senhor, a cura que eles precisam, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós cremos nisso, que foi só uma turbulência, Senhor. Mas agora, Senhor, o céu vai se abrir e a viagem vai ser em céu de brigadeiro, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor, todos os nossos irmãos. Senhor, guarda a vida do Bruno, guarda a vida da Yara, Senhor, guarda a vida da Vanina, do Alexandre, da Dona Nair, da Sofia. Senhor, guarda, Senhor, a vida da Marta, do Marcos, guarda a vida da minha mãe Vânia. Senhor, guarda a vida da Dona Terezinha, da Márcia, do Fernando, da Rosângela. Senhor, guarda a Tua igreja, Senhor. Guarda a vida da Bia. Senhor, guarda a vida da minha esposa Geise, pastora Geise. Guarda a vida da Emanuele, da Esther, da Elise. Senhor, guarda, Senhor, a cada um que já faz parte desse lugar, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que Tu tens outras vidas para chegar. Senhor, aqueles que têm nos visitado, Senhor, vai tocando no seu coração. Aqueles que têm vindo aqui, Senhor, vai tocando em seus corações. Senhor, não os deixe ficar iludidos, Senhor, mas que eles conheçam, Senhor, e reconheçam a voz do bom pastor. Eu não estou falando da minha voz, Senhor, eu estou falando da Tua voz, Senhor. Tu és o nosso bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Senhor, guarda a Tua igreja, Senhor. Guarda a cada irmão, guarda a cada irmã. Guarda, Senhor, aqueles que têm feito a Tua vontade nesse lugar. Guarda aqueles que têm se disposto, Senhor, a estar aqui, a fazer a boa obra nesse lugar. Senhor, nós Te louvamos porque a Tua presença é real, Senhor. Ela não é uma mentira, mas ela é a pura verdade. Te louvamos por isso, Senhor. Senhor, que Tu venha nos guardar no retorno para o nosso lar, nos nossos afazeres. Senhor, aonde nós colocarmos as nossas mãos, Senhor, que sejamos prósperos. Aonde nós colocarmos os nossos pés, que seja nosso aquele lugar. Senhor, em nome de Jesus, cada hora que sairmos para trabalhar, Senhor, que Tu vá na nossa frente, Senhor. Que Tu dê ordem aos Teus anjos, Senhor, para nos proteger. Que Tu dê ordem aos Teus anjos para abrir os nossos caminhos. Senhor, abre os céus sobre as nossas vidas, Senhor. Ouve as nossas orações, nos atende, Senhor. Mas, Senhor, nós Te pedimos algo em especial, Pai. Que Tu venha andar junto conosco. Senhor, nos ajuda a caminhar, Senhor. Não nos deixa cair, Senhor. Mas se nós cairmos, Senhor, nos levanta e nos coloca de pé novamente, Pai. Te louvamos por essa noite. Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos pelos louvores. Te louvamos pelos irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que estão assistindo pela internet. Te louvamos, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Seja engrandecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Que você seja abençoado, que você tenha realmente sentido a presença de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e paz.